Você vai ter que quebrar muita coisa para você chegar na prosperidade. É mesmo, é? E vai ter que quebrar profundamente. Para você ter o que você não tem, você tem que ser o que você não é. Essa é uma expressão que eu falo aqui há muito tempo. E eu vou tentar te explicar aqui algumas coisas, partes disso, porque quando você entender que você pede para Deus algo diferente, você pede para Deus ou para o mundo, ou reclama algo diferente, mas você não está entendendo a dinâmica de como isso pode acontecer, Eu não entendi o que ele falou. eu tenho certeza que você vai ganhar muito tempo e você vai começar a ver os seus sonhos se tornando realidade. Você vai começar a ver o seu projeto de prosperar se tornando realidade. Não interessa se você está novo demais, se você está velho demais. Não interessa se você está mal nesse momento, muito mal, se você está bem. Não interessa quantas vezes você caiu, levantou. Quando você começar a entender essa consciência da quebra do vaso, você muda o seu jogo. E eu não acredito em você. Meu nome é Bruno Gimenez. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo. Eu ajudo você a ser tudo que você nasceu para ser e não o que dá para ser. Difícil, hein? É muito mais difícil você ser tudo que nasceu para ser do que enriquecer, do que ser saudável, do que qualquer outra coisa. Bom, aos novos, vocês são muito bem-vindos. Eu me dedico muito aqui. Faço o canal do YouTube desde o canal Luz da Serra, que é meu outro canal, há muito tempo. Estou aqui com bastante vontade de te ajudar a fazer uma grande mudança. Estou falando mais uma vez de mais um quarto de hotel das minhas viagens, né? A gente está aí para contribuir e eu também quero te dizer, isso que eu faço é um dos segredos do meu sucesso. É você entender a importância de compartilhar conhecimento. Eu quase todos os dias acordo com alguma coisa na cabeça, eu faço também lives no canal Luz da Serra de segunda a sexta, então para mim compartilhar com outras pessoas é uma coisa que me ajuda muito e vai chegar no tema. Se você quiser prosperar, se você quiser o novo nível na carreira, nos relacionamentos, na conta bancária, o outro nível de conforto, outro nível de comodismo, outro nível de liberdade, morar melhor, dirigir melhor, viajar melhor, se cuidar melhor, ter mais staff de coisas e pessoas ajudando você. Isso é muito bom, você poder ter seu nutricionista, você poder ter sua fisioterapeuta, você poder ter sua massoterapeuta, você poder ter um professor de uma língua, você poder ter um time fera contigo te ajudando. Isso custa dinheiro e também gera possibilidades. Então, quando você começa a ter uma vida nos seus próprios termos, você começa a contribuir mais para o mundo. Raciocínio racional. Então, uma coisa importante é que você já ouviu falar sobre crenças. O que são crenças, Bruno? Crenças são aquilo que eu sinto por algum instante e aquilo começa a se tornar parte de mim. Se eu tive um pensamento ruim ou bom sobre água, é só um pensamento. Mas se aquele pensamento começou a se tornar um padrão de sentir, virou crença. Ah, não, aí não. As crenças, principalmente sobre prosperidade e dinheiro, elas vão se acumulando. E aí é o que se chama de ponto de vista ou paradigma. Então, o paradigma é um conjunto de um monte de crenças. Esse conjunto de um monte de crenças é o que forma o que a gente chama de o seu recipiente. E o que é o seu recipiente? A lei do vácuo diz que para uma coisa entrar, outra tem que sair. Mas o que eu quero te dizer é que quando eu volto para a minha carreira, onde as minhas palestras, os meus cursos, os meus eventos, enfim, ou as minhas palestras de livro, tinham 20 pessoas, 16 pessoas, às vezes 8 pessoas. Eu questionava para minha sócia, minha amiga Patrícia, e falava, poxa, quando que a gente vai ter 500 pessoas, 1000 pessoas? E ela, não sei, e a gente ficava naquilo. Tanto que chegou uma época que a gente reclamava tanto, que eu e ela fizemos um pacto de parar de reclamar. Vamos agradecer o que nós temos, porque não tá bom essa reclamação. E aquilo foi muito poderoso, mas a verdade é que hoje, que eu tenho palcos cheios, hoje que a minha vida mudou, depois de tantos anos também, eu entendo porque naquela época eu não conseguia ter aquilo que eu queria, porque o meu recipiente era pequeno. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E o que é seu recipiente? É o que eu chamo de vaso na Hora Money. O seu vaso é estruturado pelo seu conjunto de crenças e paradigmas. Recentemente eu fiz um vídeo aqui, como sair da classe média, e esse vídeo falava sobre as 5 decisões que a gente tem que tomar. Vou deixar aqui embaixo. Uma das decisões é com quem você convive, outra é os hábitos que você tem, com quem você casa, se associa, onde você mora, com que você trabalha. Todas essas decisões, elas falam do seu vaso, do seu potencial de receber o mais, do seu potencial de receber prosperidade. Um exemplo, como que você se comporta
no caso de você perder uma grande quantia, ou alguém fazer um mal que afetar algum patrimônio seu, você se desespera e você perde a fé? Como que é o seu princípio de abundância interna? Então, o seu vaso, ele é o conjunto de crenças. As suas crenças são emoções densificadas. Agora, qual que é o grande lance? Ao longo da minha vida, eu percebi que PNL não funciona, pelo menos no nível que deveria funcionar. Ao longo da minha vida, eu fui percebendo que algumas outras terapias, algumas famosérrimas, também não funcionam como deveriam funcionar. E é por quê? Porque quando você se torna uma pessoa com um vaso pequeno, ou seja, suas crenças, seus medos, seus bloqueios não deixam que você tenha mais, mas você reza para Deus. E você não reza para Deus, Deus me dá energia para eu poder quebrar o meu vaso. Deus me dá energia, consciência para eu entender o que eu preciso fazer. Não, você pede porque você quer mais. Então o que Deus te traz? Te traz o caos, te traz o conflito. E aí você começa a mudar a tua mente. Fala, nossa, tá errado aqui, depois de muito sofrimento. Mas quem que não mudou? O seu corpo. Porque o que você precisa saber é que as suas crenças, elas entraram no nível inconsciente. E o corpo é o seu nível inconsciente. Então o que acontece é que quando você tem uma doença psicossomática, o seu inconsciente manifestou doença e revelou no corpo. Então você tem que tratar o corpo, mas se você não for no inconsciente, você não limpa. Hoje eu tenho medo. E aí começa a chegar uma das ferramentas mais poderosas que a gente desenvolveu em 2018, que é a Aura Master. A Aura Master é fundamental porque ela faz aquilo que nenhum sistema faz. Ela vai trabalhar o seu inconsciente, mas o que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar o seu corpo. Porque aquele medo de crescer na carreira, aquele medo de subir no próximo nível, aquele medo de expandir seus negócios, aquele medo de ter o seu primeiro negócio próprio, aquele medo de abrir sua filial, aquele medo de contratar mais gente, aquele medo de crescer, aquele medo de pegar, às vezes, um empréstimo, um financiamento para você investir, tudo isso já virou sistema de crença e já virou corpo, está no seu corpo. Então o seu corpo resiste demais. Então qualquer terapia que não pegar e trabalhar com a liberação do corpo também, ela não vai ser suficiente. E isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. Quando você consegue liberar o seu inconsciente, liberando o teu corpo, colocando na mesma sintonia, você começa a dar passos. E é por isso, agora explica, que primeiro a pessoa fica doente emocionalmente, numa tentativa de brigar com aquela crença. Às vezes funciona ou não. E depois que ela fica doente emocionalmente, ela começa a ficar doente fisicamente. Por quê? Porque a crença está instalada no corpo e o corpo está brigando com aquilo. Então, uma diferença. É por isso que a gente precisa fazer com que qualquer tipo de mudança chegue no corpo físico. Tem gente que acha que levar o corpo à exaustão, como eventos de inteligência emocional, vai resolver. E não é que não resolve, mas é uma das piores maneiras de resolver. Eu já tive que operar o meu joelho, aquela cirurgia chamada o ligamento colateral, né? O ligamento LCA, perdão. E o LCA é o ligamento assim cruzado anterior, ligamento cruzado anterior. E antigamente que faziam essa cirurgia, abriam o joelho inteiro da pessoa para fazer e deixava um monte de cicatriz e era demorada. A cirurgia que eu fiz foi com laparoscopia e em 50 minutos o doutor fechou. Imagina. O que é a diferença? Você pode chegar no seu corpo de uma forma mais amena, sem ter que ficar com eventos até 4 da manhã gritando yes e falando um monte de coisa. Se você gosta de fazer isso, tudo bem. Mas existe uma forma que a inteligência emocional chegou, né? Os treinamentos mais gringos, americanos que chegou, e existem outras formas. E quem estuda terapia vibracional consegue chegar também. E esse método que eu chamo de Aura Master, ele é fabuloso. É por isso que os terapeutas Aura Master estão dando muito certo. Uma vez você tem a ferramenta certa, qual que é a diferença de você fazer algo, uma cirurgia no joelho de 50 minutos ou uma cirurgia no joelho com um monte de cicatriz e aberturas e pontos que demoram horas? Óbvio, é que nem hoje a inteligência artificial substituindo o ser humano para tantas coisas. Então, você pode mudar a sua prosperidade, você pode quebrar o vaso, mas você precisa quebrar o vaso. Se você não mudar o seu recipiente, você não prospera. E esse é o ponto. E para mudar, você tem que vir no sistema de crenças e tem que chegar no corpo. E a Aura Master é uma das coisas que eu mais recomendo para você, para fazer isso, tá? Bom, um grande beijo para você. A gente vai falar muito mais sobre a Aura Master aqui. Vou deixar um vídeo aqui sobre a Aura Master para você saber mais.
para você conhecer, não vou te vender nada não, vou deixar aqui para você ver. E eu espero que você goste. Um grande abraço. A gente se vê com certeza com menos cara de sono, é bem cedo agora, eu tô gravando antes de pegar o avião. Até a próxima, eu acredito que vocês estão aqui, vamos junto, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, valeu!